Saúde, irmãos, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Expressar a minha gratidão ao convite que o reverendo Tiago estendeu para nós. Agradeço ao reverendo Tiago, o conselho da igreja, na pessoa do reverendo Tiago, por mais uma vez poder estar aqui com os irmãos, e agradeço poder voltar aqui e poder então ministrar a palavra do Senhor aos irmãos, e depois também podemos estreitar os laços da comunhão fraternal. Então, sem mais demora, peço que os irmãos abram a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo à igreja de Éfesos, no capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos ler os versos 3 até o verso 14. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 14. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 14. Crianças, ajudem aí a mamãe, o papá a achar o livro, que é difícil de achar. Vamos lá no Novo Testamento, senão a mamãe pode se perder e ir lá em Gênesis. Então ajuda aí a mamãe a abrir o livro de Gênesis, a mamãe e o papá. O livro de Efésios, desculpa. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 14. Se já achamos, então assim diz a bendita palavra do nosso Senhor, palavra inspirada pelo Senhor para a nossa salvação e nossa edificação. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem vós também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Nosso irmão já orou por nós, então vamos dar sequência aí no final, então a gente aí farei a oração aí no final, após a pregação. Nós estamos no mês da Reforma. O mês de outubro geralmente tem sido celebrado entre os protestantes como o mês da Reforma. Isso porque foi no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou na porta de Wittenberg as chamadas ou conhecidas como as 95 teses de Lutero. Nessa tese, Martinho Lutero vai protestar muito daquilo que era a prática da Igreja Católica. A Igreja Católica ela inseriu na igreja, no seio da igreja, várias práticas que eram contrárias àquilo que é a salvação. Por exemplo, havia a questão de ofertas para libertar as pessoas do purgatório e as pessoas irem para o reino dos céus, as pessoas serem salvas. Ia-se também, dava-se oferta a fim de Deus perdoar o pecado da pessoa.
Havia várias outras práticas que vinham desde o século IX, século X, que vinham se afastando, que vinham levando a igreja, se afastando daquilo que é o puro e simples evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Várias pessoas se levantaram protestando, mas não houve sucesso. Tem aqueles que nós conhecemos como os pré-reformadores, um deles é Wycliffe, que ele então protestou, assim como os outros, John Huss, que protestaram, denunciando as práticas que não são bíblicas que a Igreja Católica então fazia. Mas eles não foram ouvidos, foram mortos, foram queimados, foram decapitados todos eles. Mas então, pela graça do nosso Senhor Deus, Martinho Lutero, nesse dia, coloca as suas 95 teses na porta de Gutenberg, e aí então começa um grande debate. Era uma porta onde as pessoas iam, como se fosse uma praça, onde as pessoas iam, havia muito fluxo de pessoas aí, então um lugar estratégico. E lá se colocava, era como um mural, se colocava lá os pensamentos para poder se debater. A ideia então de Martinho Lutero é poder debater as 95 teses que ela fixou, então, naquela porta. E dali, então, vai surgir aquilo que é chamado hoje como movimento reformado ou movimento protestante de maneira geral. E daí, então, vai surgir o movimento reformado, as igrejas reformadas, que nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, também somos parte, somos filhas ou somos herdeiras da teologia reformada, do pensamento reformado. Os reformadores, eles nos ensinaram muitas coisas buscando a sua fonte nas Escrituras. Uma delas, de todas essas coisas que nos ensinaram, geralmente tem sido condensada em 5 solas da reforma. Sola Escritura, que é somente a Escritura, sola Fides, que é somente a fé, sola Gratia, que é somente a graça, solus Cristo, que é somente Cristo, e soli Deo Glória. Isso tem sido chamado como os pilares do ensino reformado. É claro que os reformadores ensinaram coisas muito mais do que estas coisas, mas todas as coisas que eles ensinaram de um ou outro modo podem encontrar então âncora nesses pilares, nesses cinco solas, conhecidos como os 5 solas da fé reformada. Pois bem, no dia de hoje, baseado no texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de falar com os irmãos com base no último sola, que tem sido chamado como sola da reforma, o soli Deo Glória, soli Deo Glória. É sobre isso que eu gostaria de ver com vocês no dia de hoje, baseado no nosso texto, o soli Deo Glória, ou seja, a salvação, a glória de Deus na nossa salvação. É sobre isso que eu gostaria de ver com os irmãos. A carta aos Efésios é conhecida como uma das cartas de Paulo, que foi escrita por Paulo na prisão. Então, Paulo vai escrever essa carta para essa igreja que foi, então, plantada, inclusive, pelo apóstolo Paulo. E Paulo, depois de uma rápida saudação, no versículo 1 e o versículo 2, Paulo, então, vai começar do versículo 3 até o versículo 4, já louvando ao Senhor. No texto grego, é um texto discorrido, sem pontuação, porque originalmente foi escrito sem pontuação, é um texto discorrido. Paulo começa a louvar, parece ser aquele louvor que não tem fim. Ele vai louvando a Deus, vai bendizer a Deus, vai descrevendo aquilo que Deus fez para a nossa salvação. É isso que Paulo aqui está descrevendo para nós. Então é isso que nós vamos trabalhar aqui. A glória de Deus na nossa salvação. Soli Deo Glória, a glória de Deus na nossa salvação. Vamos ver 3 coisas. A primeira coisa está no versículo 3 até o versículo 6. Do versículo 3 até o versículo 6. E aqui, Paulo, ao louvar a Deus pela nossa salvação, ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse versículo 3, ele vai acompanhar o restante dos versículos que estão no versículo 4 até o versículo 14. Essa aqui é como se fosse a tese. Paulo começa aqui e vai desdobrando esse louvor, que ele vai apresentar o louvor a Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Paulo vai louvar a Deus pela eleição. Ele vai dizer que nós fomos eleitos pelo Pai. Paulo louva a Deus pela eleição. Paulo louva aqui ao Deus Pai pela eleição. Ele vai dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Então Paulo ele vai louvar a Deus, dizendo que bendito, louvado seja Deus, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Uma coisa aqui que a gente precisa então parar, já de antemão, parar e observar, é que os crentes são abençoados em Cristo. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espirituais em Cristo. O que nos leva então a entender que não há mais maldição entre os crentes. Aquele negócio que vemos ali entre as igrejas neopentecostais, de que precisa quebrar a maldição, a corrente da maldição na família e coisas por assim, nós não temos isso. Porque em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não há maldição sobre nós e não há nenhuma força maligna que possa lançar suas maldições sobre nós. O povo de Deus é um povo abençoado. E Paulo então está a louvar a Deus por essas bênçãos, e ele vai descrever essas bênçãos. E a primeira então é essa, a eleição. Nós fomos eleitos pelo Deus Pai, fomos eleitos pelo Pai. Ele vai dizer, versículo 4, assim como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então Paulo vai falar aqui sobre a eleição. Paulo vai dizer que nós fomos eleitos pelo Pai. E aqui Paulo, ele apresenta aqui aquilo que é o fundamento da eleição. Paulo vai dizer, assim como nos elegeu nele. Aqui o nele faz referência ao Jesus Cristo, faz referência a Jesus Cristo. Paulo está a louvar ao Pai, porque o Pai nos elegeu em Cristo. E isso é importante de nós observarmos. Meu caro irmão, você foi eleito em Cristo Jesus. Cristo é o fundamento da nossa eleição. Hoje no Brasil teve eleições, no Brasil todo, né, teve eleições, e nós precisamos saber que, embora sejam os termos similares, iguais, no entanto, o significado de eleição dos crentes é diferente de eleição governamental, de eleição política. Entre os políticos, nós escolhemos aquele que tem competência, aquele que nos identificamos, aquele que apresenta até requisitos. Ou seja, o nosso voto lá na sociedade, nosso voto na política é um voto condicional. Nós elegemos por saber que o fulano vai fazer isso e aquilo. Nós elegemos por saber que o fulano tem competência para fazer aquilo e isso. Mas a eleição do Pai, a nossa eleição para a salvação, Deus não fez de maneira condicional. Nós fomos eleitos de maneira incondicional. Deus não nos elegeu porque saberia que nós seríamos santos. Deus não nos elegeu porque sabia que você é gente boa. Deus não nos elegeu porque viu alguma coisa boa em nós, não. Deus nos elegeu em Cristo. Cristo é o fundamento da nossa eleição. Isso então nos mostra, meus queridos irmãos, que não há uma coisa que Deus viu em nós que seja digno da sua eleição. Deus, quando olhou para você, não viu em você coisa prazível para te eleger. Deus te elegeu por causa de Cristo. Deus fez um pacto com Cristo de salvar a humanidade. E em Cristo Jesus, então, Deus fez essa aliança com Cristo. E aqueles que estão em Cristo foram eleitos pelo Pai. Não por causa dele, mas por causa de Cristo. Cristo é o fundamento da eleição. Cristo é o fundamento da nossa eleição. Portanto, meus irmãos, todo aquele que hoje é crente deve saber que ele é crente, ele está na igreja não meramente por causa das suas forças, não meramente porque ele escolheu Deus. Antes de você escolher Deus, Deus já havia te escolhido. E essa eleição, Paulo vai dizer que é antes da fundação do mundo. Ou seja, Paulo aqui vai apontar aquilo que é a nossa eleição. Nossa eleição foi feita antes da fundação do mundo. Imagina que antes de existirem os céus e a terra, quando não havia nada, somente Deus. Somente o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá, quando você não existia, quando não existia nada, Deus escolheu você. Deus escolheu você quando você não existia. Portanto, isso deveria nos levar à humildade. Ao saber que a nossa eleição em Cristo Jesus para sermos salvos é com base na graça de Deus, é com base no amor de Deus, não com base em nós. Deus não te elegeu porque saberia que você creria. Não, você crê hoje porque Deus te elegeu no passado. Colocando em outras palavras, você não crê
ou você não é eleito porque você crê. Você crê porque você foi eleito. Porque Deus te elegeu, você crê. Essa aqui, meus irmãos, então, uma das explicações do porquê que quando a gente sai para evangelizar, um crê e o outro não crê. Pregamos o evangelho para a mesma pessoa, oramos para as mesmas pessoas, mas um crê e outro não crê. Em uma casa, um crê em Cristo Jesus, passa a frequentar a igreja, passa a adorar ao Senhor, mas o outro não crê e morre sua incredulidade. Por quê, meus irmãos? Porque Deus nos elegeu, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e a causa da nossa eleição está nele. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha o que vai dizer no versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui nós conseguimos ver aquilo que é a causa da nossa eleição. Deus nos elegeu porque Ele queria. Deus não nos elegeu porque achou nós mais atrativos do que qualquer outra pessoa que está ali no mundo. Deus nos elegeu porque Deus queria assim. Certa vez, Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador do século XIX, chegou uma senhora na sua igreja e falou para ele: Senhor Spurgeon, eu não consigo entender como é que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Aí Spurgeon disse para ela: minha senhora, isso é fácil demais de entender. O que eu não consigo entender, isso até é fácil, amar Jacó, amar Jacó e odiar, amar Jacó. Ou seja, a senhora disse para ele: Spurgeon, eu não consigo entender como é que Deus odiou Esaú. Não consigo entender, porque a Bíblia diz que amei Jacó e odiei Esaú. Então não consigo entender como é que Deus odiou a Esaú. E Spurgeon vai falar: não, minha senhora, isso é fácil de entender. O difícil de entender é como é que ele amou Jacó. O odiar Esaú é fácil. Todos nós somos pecadores e merecemos a ira de Deus, o ódio de Deus sobre a nossa vida. Agora, o amar Jacó, o irmão traiçoeiro, o irmão enganador, o pecador, amar todos nós aqui, isso é que é difícil de entender. O difícil de entender não é porque que Deus não elege as outras pessoas lá. O difícil de entender é Deus eleger você, é Deus eleger eu. Porque nós não temos nada de bom em nós para Deus nos eleger. Nosso coração é corrupto, pecaminoso. Há amargura em nosso coração, há pecado. Como diz o salmista: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós fomos eleitos por causa da graça de Deus. Fomos eleitos em Cristo por causa da graça de Deus, por causa da vontade de Deus, porque Deus assim quis. Agora, observa que a eleição tem o seu propósito em si. Ele vai dizer no versículo 4, nos elegeu, no versículo 4 e versículo 5, ele vai apontar para aquilo que é o propósito da eleição. No versículo 5, ele vai mostrar aquilo que é o propósito salvífico da eleição. Ou seja, ele vai dizer: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Aqui é um dos propósitos da eleição. Deus nos elegeu para nos tornarmos filhos dele, e isso é o propósito salvador. Deus nos elegeu para nos adotar para si, para nos tornar seus filhos. Meus queridos irmãos, não sei se vocês costumam pensar, não sei se vocês conseguem pensar na grandeza disso. Uma coisa é já sermos eleitos pelo Pai, sendo que nós não merecemos. E outra coisa é que, além da eleição, Ele ainda nos elege para sermos seus filhos. Pensa neste privilégio de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Feitos à sua imagem, eleitos por Ele e sendo chamados filhos de Deus. E por meio disso nós podemos nos dirigir a Ele e dizer: Pai nosso que está aí nos céus. Mas há o segundo propósito da eleição, que está no versículo 4, é que é o propósito glorificador, que ele vai dizer: assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Na verdade, no versículo 6. No versículo 4, ele repete a questão do propósito da eleição, o propósito redentor, né? O propósito salvífico, que é a adoção, que é a santificação. Portanto, aquele que dizer que é eleito deve mostrar pela sua procedência a uma vida santa.
Nós, os presbiterianos reformados, falamos e pregamos sobre a eleição, que nós somos salvos por causa da eleição, por causa da predestinação. Mas deixa eu te dizer, meu caro irmão, uma coisa que mostra que você de fato é eleito, que você foi predestinado, é a sua vida santa. Portanto, aquele que vive em vida pecaminosa, aquele que vive se alegrando em seu próprio pecado, não pode dizer que é eleito. A eleição é seguida por santificação. O segundo propósito está no versículo 6, quando ele vai falar para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse é o segundo propósito da eleição. É o propósito glorificador. Fomos eleitos para a glória de Deus. E aqui, meus irmãos, é preciso nós refletirmos. Onde está a glória nossa? A eleição, tudo parte de Deus. Deus nos elegeu em Cristo. Deus nos elegeu por causa da sua graça. Deus nos elegeu porque Ele quis. Deus nos elegeu para a sua glória. Não é porque você é mais lindo. Não é porque você é mais santo. Você é politicamente correto ou tem boa moralidade. Não. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos coração corrupto. Todos nós somos falhos. Mas Deus nos elegeu para a sua glória. Para o seu louvor. Onde está a glória humana aí? Por isso é que nós falamos, só lhe deu glória, a Deus somente a glória, porque a eleição é de Deus, a eleição vem de Deus, é de Deus e é para a glória de Deus. Deus te escolheu para a salvação, para a glória dEle. Você só é crente para a glória dEle. Você só é filho dEle para a glória dEle. Meus irmãos, Deus não faz nada que não é para a sua própria glória. E observem, meus irmãos, em vez de nós olharmos aqui e tentarmos achar que é o egoísmo de Deus, não é egoísmo. Deus é tudo em todos. Nós deveríamos olhar, em vez de olhar com os olhos antropocêntricos, devemos olhar com os olhos teorreferencial, tendo Deus no centro. A ideia é o seguinte, esse Deus glorioso nos elegeu para si, isso deveria nos trazer a humildade e deveria nos perguntar, Senhor, por que eu? De tantas pessoas por aí, Senhor, por que eu? Ah, meu querido irmão, você conhece o seu coração. Você sabe que mesmo hoje que estando crente, às vezes você não ama a Deus com todo o teu coração, toda a tua mente, toda a tua força, com tudo o que você é. Você sabe no teu coração que às vezes você ainda tem pecado contra o teu Senhor, você tem falhado contra o teu Senhor, você tem tocado o teu Senhor pelos prazeres do pecado e tantas outras coisas que têm sido como fonte de idolatria da sua vida. Deus te elegeu para a glória dEle. Isso deveria nos colocar prostrado. Saber que mesmo sendo quem nós somos, ainda assim Deus nos elegeu. Fazer parte do povo de Deus, eleitos por Ele, deveríamos prostrar. E como Paulo dizer, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, Ele eternamente. Amém. Deus te elegeu porque Ele quis. Então, sobre essa glória de Deus na nossa salvação, a primeira coisa então que Paulo nos mostra aqui é o seguinte: fomos eleitos pelo Pai, e isso para a glória dEle, para a glória dEle. A segunda coisa está no versículo 7 até o versículo 12. E aqui Paulo vai mostrar a redenção pelo Filho. Primeiro, nós fomos eleitos pelo Pai. Segundo, nós fomos redimidos pelo Filho. É que ele vai dizer aqui: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui a palavra inicial, no qual, faz referência ao amado. O versículo 6 termina com o amado. O amado aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar que em Cristo nós temos a redenção. Deus propôs nos redimir em Cristo Jesus. Em Cristo temos a redenção. Redenção é uma palavra que mostra aquilo que é o pagamento para a remissão de alguma coisa. Então, em Cristo Jesus, nós fomos remidos dos nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Nós pecamos para com o nosso Senhor. Os nossos pais Adão e Eva caíram em pecado, falharam, e nós temos falhado contra o Senhor, e nós merecemos aquilo que as Escrituras dizem. O salário do pecado é a morte. Todos nós aqui, cada um de nós aqui, seja adulto, seja criança, merece o inferno.
merece sofrer no inferno eternamente. É para lá que nós merecemos ir. Esse é aquele que é o nosso lugar de destino. Porque nós falhamos contra o nosso Senhor, nós pecamos contra o nosso Deus, pecamos contra a santidade do nosso Deus e nós merecemos ser fulminados pela ira do nosso Deus. Porque Deus é santo e o salário do pecado é a morte. Você e eu merecemos o inferno. Mas Cristo veio e nos redimiu. Cristo veio e pagou pelos nossos pecados. Aquilo que seria a nossa punição, aquilo que seria a nossa morte. Cristo sofreu. Talvez você até se pergunta, mas por que tinha que ser o Deus Filho? Por que o Deus tinha de se encarnar para morrer em nosso lugar? Por que Deus não matou, o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, para morrer pelos nossos pecados? A questão é que eles também são pecadores. Então, por que Deus não enviou um anjo para morrer por nós? É porque anjo não é homem. E, além do mais, anjo não é Deus. Para nos salvar, precisa ser Deus e homem ao mesmo tempo. Precisa ser homem para morrer por nós. E precisa ser Deus para ressuscitar por nós. Por isso, o Deus Filho se encarnou. Veio e morreu para a nossa redenção. Para nos resgatar dos nossos pecados. O versículo 7 até o versículo 12 traz bastante ensinos muito robustos teologicamente sobre aquilo que é a verdade da redenção. Nós não temos tempo para explorar todos eles, mas veja aqui que essa redenção que Paulo aqui vai apresentar, ele apresenta aqui pelo menos 3 características dessa redenção. A primeira é que essa redenção ela é uma redenção graciosa. Ele vai dizer, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Olha o versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua... Até o versículo 8, né? Então, Paulo vai apontar aqui como essa redenção é uma redenção graciosa. Nós lemos aqui na liturgia vários textos que falam sobre pela fé. Lemos aqui vários textos também que fazem referência à graça. Meus irmãos, nós não só apenas fomos eleitos por graça de Deus, mas também nós somos redimidos por graça do nosso Deus. Nenhum de nós derramou um só sangue para a nossa salvação. Para a nossa perdição dependeu de nós, mas para a nossa redenção dependeu totalmente de Deus. Cristo Jesus redimiu-nos. Cristo Jesus deu a sua vida na cruz, morreu, sangrou lá na cruz para salvar eu e você. Ah, meus queridos irmãos, eu não sei qual imagem vem na sua mente quando você lê os evangelhos, na parte lá da crucificação, lá desde o tribunal até o Gólgota, quando o nosso Senhor Jesus Cristo é açoitado, quando o nosso Senhor Jesus Cristo é cuspido. Imagina o Rei da Glória passar por isso, quando o nosso Senhor Jesus Cristo é crucificado lá na cruz, quando o nosso Senhor Jesus Cristo é crucificado lá, quando o nosso Senhor Jesus Cristo é zombado, conseguiu salvar todos, salva agora Ele. Não sei se você consegue imaginar no sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou. Mas aquela cruz não era para Ele, aquela cruz era para nós, aquela cruz era para você, aquela cruz era para mim. Fomos nós quem pecamos, fomos nós quem falhamos, fomos nós que merecemos aquela ira, que merecemos aquela cruz. Mas observe, o sofrimento de Cristo não era apenas físico, o físico já era intenso. Estude um pouquinho sobre a crucificação. Procure por um médico. Inclusive tem um livro que fala sobre, um livro escrito por um médico que fala sobre esses efeitos da crucificação em Cristo, os efeitos da crucificação em Cristo, a morte de Cristo lá na cruz. E veja como é detalhado, como esse sofrimento é intenso. Mas não somente o sofrimento físico, havia também a agonia espiritual. Porque lá na cruz não era apenas o seu corpo que estava padecendo. Lá na cruz é a sua pessoa toda. Lá na cruz ele estava sofrendo a ira de Deus que era sobre nós. A ira de Deus que deveria cair sobre todos nós. Estava sendo depositada em Cristo Jesus. Como diz Paulo na carta aos Romanos. Cristo se fez pecado por nós. Lá na cruz ele sofreu por cada um de nós.
A ira era tanto que ele lá na cruz do Calvário disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Imagina o Deus Filho, que viveu sempre eternamente com o seu Pai, em harmonia, em gozo, em satisfação, em felicidade eterna. Agora lá na cruz tendo que ser abandonado pelo seu Pai. Se nós aqui, entre nós os humanos, quando os pais abandonam os seus filhos, o filho cresce muitas vezes desorientado porque não tem a figura paternal. Quando até mesmo o seu pai que sempre esteve contigo, e no momento que você mais precisa, por exemplo, numa formatura, seja do ensino médio, do ensino fundamental, da faculdade, o seu pai não está lá, e você sente por isso. Imagina Cristo Jesus, aquele que o pai disse: eis aqui o meu filho em que a minha alma se compraz. Imagina Cristo que sempre desfrutou da glória do Pai, que sempre esteve com o Pai na glória eternamente, se deleitando no Pai, e na cruz tendo que sofrer a agonia, a ira do Pai. O Filho amado teve que suportar a ira do Pai. Como diz o livro de Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo foi esmagado na cruz. Meus irmãos, nós não conseguiríamos nunca dimensionar, nunca conseguir pensar com exatidão aquilo que Cristo padeceu lá na cruz do Calvário. As Escrituras nos mostram algumas pistas, mas não são suficientes para a gente, nós não conseguimos ir muito além daquilo que Cristo passou. Tanto é que até a própria criação lamentou a morte do Deus Filho. Porque na criação, a Bíblia diz que da sexta hora até a hora nona, que é de 12 horas, geralmente meio-dia o sol está em seu fulgor. Do meio-dia até 15 horas, a hora da morte de Cristo, ficou tudo escuro. É a criação lamentando a morte do Deus Filho, a morte do Deus glorioso. Mas Ele morreu por você. E essa morte, meus irmãos, Deus não morreu, Cristo não morreu por nós porque nós somos especiais. Cristo não morreu por nós porque nós merecemos. Ele morreu por nós por causa da sua graça, da riqueza da sua graça. Portanto, é uma redenção graciosa. Não só é redenção graciosa, mas também uma redenção reveladora. Olha o verso 9 até o versículo 10, verso 8 até o versículo 10, que ele vai dizer: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Observa aqui, meu querido irmão, que com a morte de Cristo, com a redenção de Cristo, tem um efeito também, aqui nos é revelado aquilo que é o mistério de Deus. Com a morte de Cristo, com a redenção de Cristo, Deus derrama sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos aquilo que é o mistério, aquilo que era o propósito eterno de Deus, aquilo que era a vontade de Deus que nós não sabíamos outrora. Aqui certamente, meus irmãos, nos é revelado aquilo que é chamado pacto da redenção. Quando nenhum de nós existia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram um pacto, onde o Pai haveria de eleger, onde o Filho haveria de redimir, e onde o Espírito Santo haveria de fazer o que nós vamos ver daqui a pouco. Então vemos aqui Deus nos revelando aquilo que é o mistério da sua vontade, de fazer convergir em Cristo, na plenitude do tempo, todas as coisas. A ideia aqui é que toda a criação tem Cristo como centro. Cristo como centro. Mas não somente isso, meus irmãos, é que essa redenção também se mostra transformadora. Olha o versículo 11 até o versículo 9. Nele digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Meus irmãos, geralmente a gente pensa na redenção apenas como na salvação de pessoas. A gente pensa no reino de Deus, na redenção, na salvação de pessoas e naquilo que diz respeito à igreja. Mas as Escrituras aqui nos mostram, em outros textos também, é que a redenção tem efeito cósmico. A redenção de Cristo não é apenas para a salvação de homens, de pessoas, transformação de pessoas. A redenção de Cristo também tem seu efeito sobre a criação. Toda a criação será restaurada em Cristo. O mundo que se perdeu com Adão será restaurado em Cristo, que é o segundo Adão. O mundo que foi destruído com a entrada do pecado, com a miséria, agora vai ser restaurado, vai ser transformado por causa da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui aponta uma dimensão escatológica da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem efeito na nossa salvação individualmente, mas também tem efeito na redenção do universo, na redenção do cosmos. Portanto, trago uma boa notícia para você. Você que anda desanimado com este mundo, deixa eu te dizer boa notícia. Este mundo vai ser transformado. Este mundo vai ser redimido também. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, que a criação guarda, geme, aguardando a própria redenção. Até a criação será também transformada. Portanto, meus irmãos, olha então como ele termina essa parte de maneira igual como terminou a primeira parte, o versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. O versículo 6 também vai dizer isso, para o louvor da sua graça. O versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Portanto, a eleição é para a glória de Deus. A nossa redenção é para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, ao vermos a nossa salvação, ao olharmos para aquilo que é a redenção nossa, que é a salvação da igreja, toda a glória nós damos a Deus. Fomos eleitos por causa de Deus, pelo propósito de Deus. Somos redimidos por causa de Deus, porque assim Deus quis. Não porque Deus viu alguma coisa em nós. Diante de todas as coisas, o que nós falamos? Só lhe deu glória. A Deus somente a glória, porque nós não merecemos, mas Deus fez isso. Portanto, nós fomos eleitos pelo Pai, nós fomos redimidos pelo Filho. E a terceira parte, que está no versículo 13 até o versículo 14, vai apontar que nós somos preservados pelo Espírito. Preservados pelo Espírito. O verso 13 vai dizer: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja, no tempo Deus nos elegeu, na eternidade Deus nos elegeu, no tempo de Cristo nos redimiu, e agora Deus, o Espírito Santo, nos preserva. Olha então como é fechado esse nosso pacote da salvação. Nós fomos redimidos, ou nós fomos eleitos, nós fomos redimidos, e aqui se encontra aquilo que é a âncora de segurança, aquilo que é a âncora para nós, aquilo que serve de segurança para nós. Geralmente muitos crentes vivem desanimados, muitos crentes vivem com medo de perder a sua salvação, e esse texto vai nos dizer que a salvação, que aqueles que foram eleitos pelo Pai na eternidade, aqueles que foram redimidos pelo Filho no tempo, eles serão preservados até o final dos tempos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado para ser aquele que nos preserva em Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer, quando nós cremos em Cristo, Deus deu o seu Espírito em nós, fomos selados com o Espírito Santo. Fomos carimbados, somos propriedade dEle, pertencemos a Ele. Essa é uma boa notícia para você, meu querido irmão. Eu sei que neste mundo, nós, embora salvos, ainda continuamos pecadores, como diz Martinho Lutero, simul iusto peccator. Ou seja, somos simultaneamente justos e pecadores ao mesmo tempo. E nessa tensão nós ainda lutamos com os nossos pecados e às vezes somos derrotados. E se você ama verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso traz tristeza ao seu coração. Você diz: Senhor, me perdoe, mais uma vez eu caí. Senhor, me perdoe, eu falhei. Tem momentos que você para e veja
como é que eu pude cair novamente? Como é que eu pude falhar novamente com o meu Senhor? Tem momento que às vezes você também está fraco na tua fé. Você está tão debilitado que você veja, eu acho que eu estou perdendo a minha salvação. Eu acho que eu estou perdendo a minha fé em Cristo. Eu acho que eu estou me perdendo. Você diz para os irmãos, orem por mim. Não está fácil, meus irmãos, orem por mim. E você às vezes vive apavorado com isso. Há aqui uma boa notícia para todos nós. Se você foi eleito pelo Pai, se você foi redimido pelo Filho, você será preservado pelo Espírito Santo. Só lhe deu glória por isso. Porque se dependesse de nós nos perderíamos. Se Deus apenas nos salvasse, nos deixasse assim, nós nos perderíamos. Meus irmãos, aquele que começou em vós a boa obra, também haverá de quê? De completá-la. Deus não é o Deus que apenas nos salvou, nos elegeu, nos salvou e agora se virem até a volta de Cristo, não. Deus não abandonou você à sua própria causa. Se Ele fizesse isso, você se perderia, eu me perderia. Deus nos elegeu, Deus nos redimiu e o próprio Deus nos preserva pelo seu Espírito Santo. Essa é a razão porque que Ele enviou o seu Espírito Santo. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Cada um de vocês aqui tem o Espírito Santo. E você é criança. Não acha por você ser criança que o Espírito Santo não está em você. Você tem o Espírito Santo. Você entende a palavra pelo Espírito Santo. Você crê em Cristo pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo que vai te fazer crescer em estatura, em conhecimento e em graça diante do Senhor e diante dos homens. Todos nós somos preservados. Portanto, lembre-se desse Espírito Santo Consolador, desse Espírito Santo que nos preserva. Ele é o penhor, ele é aquilo que é o selo. Sabe, nos tempos passados se usava essa questão de penhor, e nos nossos tempos, embora com termos diferentes, ainda se usa. Penhor é o quê? É aquilo que você usa como garantia, para garantir de que você vai pagar aquilo pelo qual você se propôs a fazer. Então a ideia aqui é mostrar que o Espírito Santo é a garantia da nossa redenção final. O projeto de Deus de nossa salvação, começado na eternidade com nossa eleição, concretizado no tempo com a nossa redenção, ele vai continuar até a eternidade. E para isso Deus deu o Espírito Santo como garantia de que aqueles que estão em Cristo nunca mais haverão de se perder. Novamente citando uma frase do Haddon Spurgeon, o pregador Haddon Spurgeon, contemplando essas verdades da preservação, aquilo que as nossas confissões de fé chamam de perseverança dos santos, Spurgeon então poderia clamar, e junto do Spurgeon nós podemos nos unir ao Spurgeon e clamar, sabendo desta verdade que nós somos salvos e salvos para sempre. Nunca haveremos de perder a salvação, porque Deus nos preserva. Nós podemos dizer, igual a Spurgeon, a graça do Senhor ensinou-me a orar. A graça do Senhor me ensinou a orar. Fez os meus olhos transbordar. Foi a graça que me guardou até aqui e não me deixará escapar. Você vai continuar. Você vai chegar lá. Não importa, meus irmãos. Há muita luta, às vezes há queda, mas tem uma coisa certa. Você vai chegar lá. Isso aqui é a maior certeza, que nós podemos nos firmar do que qualquer outra ali. Você vai chegar lá. O Deus que te elegeu, o Deus que te redimiu em Cristo, é o Deus que vai te levar para lá. Todos nós iremos para a casa do Pai, onde Cristo Jesus disse que eu vou preparar-vos lugar. Você vai chegar lá, meu irmão. Não importa se você tem muita ou pouca fé, você vai chegar lá, meu irmão. Não importa se você tem 2 anos de fé ou tem 50 anos de fé. Não depende de anos de fé, não depende de anos na caminhada cristã. Você vai chegar lá. Se você foi eleito, se você foi redimido, você será preservado, meu caro. Anima-se. Anima-se, e diante de tudo isso, só lhe deu glória. A Deus somente a glória. Ele nos elegeu porque quis, Ele nos redimiu pela sua graça, e Ele vai nos salvar, independentemente do que possa vir sobre a nossa vida. Como nós cantamos, Castelo Forte é o nosso Deus. Podem vir demônios, podem vir obras das trevas, nada vai nos parar. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá.
pode vir perseguição, podem tirar a nossa cabeça, podem matar a nossa vida, podem tirar a nossa vida, o nosso corpo. Sabemos que se em Cristo vivemos, em Cristo morremos. Sabemos que para nós o viver é Cristo e para nós a morte é lucro. Portanto, cada um de vocês pode ter certeza que se você for eleito em Cristo, redimido em Cristo, você é preservado. E você no final da sua vida, no dia quando a morte bater a sua porta, quando Deus te chamar para deixar este mundo, pode morrer em paz, pode dizer igual Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada pelo meu Senhor. Não somente Paulo que pode falar isso. Paulo não falou isso porque ele era o apóstolo e tinha esse privilégio. Paulo falou isso porque a sua fé estava ancorada em Cristo. Sabia que ele foi eleito pelo Pai. Sabia que ele foi redimido pelo Filho. E sabia que o Espírito Santo preserva ele até a sua morte. Firma-se em Cristo. Ancora-se nisso. Tenha a sua segurança nisso. Você vai chegar lá. Meu caro irmão, se você ainda não é crente, lembra-se disso. Olha, você não vai continuar na fé pelas tuas forças. Você não vai continuar, você não vai se firmar na igreja por aquilo que você é. A Bíblia diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor que usa a graça para com os seus. E deixa eu te falar, você precisa dEle. Você precisa dEle para estar firmado. Você precisa de Cristo para lá no final você ser achado entre os eleitos. Você precisa dEle. E como saber que você foi eleito pelo Pai? Se o Pai bater o seu coração, se você ouve a voz do Senhor, é a mensagem do Senhor, o convite do Senhor para você crer nele. Cada um de nós não tem um eleito na testa escrito eleito. Não, essa não é a tua preocupação, se você é ou não. A questão é: arrepende-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo. E se você fizer isso aqui, você é um eleito. Pois só um eleito poderá crer, como diz o livro de Atos. E creram todos aqueles que estavam destinados para a vida, para a salvação. Só lhe deu glória por isso. A Deus somente a glória para a nossa salvação. Portanto, os reformadores estavam certos. Isso não é uma verdade inventada pelos reformadores quando eles falaram: a Deus somente a glória pela nossa salvação. Nós não compramos a nossa salvação. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós não rezamos o terço, as Ave Maria 50 vezes para preservarmos na nossa salvação. Nós não nos prostramos diante do santo, não veneramos Maria ou qualquer outro santo para sermos salvos. Para sermos salvos depende de Deus. Deus começou esta obra, Deus efetuou esta obra e Deus haverá de terminar esta obra. Fiel é quem vos chama, o qual também vos perseverará em Cristo Jesus. Se você é eleito por Ele, se você é redimido por Ele, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. A Deus somente a glória. Amém. Vamos nos dirigir a Deus em oração. E aí eu passo a palavra ao presbítero, não é o pastor, ao presbítero. Vamos orar, meus irmãos. Curve sua cabeça e vamos bendizer ao Senhor pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nos unimos ao apóstolo Paulo, que em alegria, em exultação, escreveu esses longo texto, estes grandes versos, ó Deus, para louvar ao Senhor pela nossa salvação, apontando de que fomos eleitos pelo Senhor, apontando de que fomos redimidos pelo Senhor, Cristo Jesus, o seu Filho, apontando de que fomos e somos preservados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Bendito seja o Teu nome, porque a nossa salvação do princípio ao fim é obra Sua. Não há mérito nosso, e ainda bem, Senhor, porque se dependesse de nós, nós não nos salvaríamos, nenhum de nós seria salvo, ainda bem que depende do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos elegeu. Obrigado porque o Senhor decidiu nos amar, decidiu nos salvar, Senhor. Nós não somos dignos do Teu amor. Não fomos no passado, não somos no presente e nem seremos no futuro, Senhor.
O Senhor nos ama porque o Senhor decidiu nos amar em Cristo Jesus. Glória somente a Ti, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor nos ama. Apesar daquilo que nós fazemos, o Senhor nos ama. Bendito seja o Teu nome, Deus. E ao mesmo tempo nós rogamos, Deus, ajuda-nos pelo poder do Teu Espírito Santo a vivermos para Ti, a vivermos uma vida de santidade. O Senhor nos elegeu para a vida de santidade, para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de maneira digna da vocação com que o Senhor nos chamou. Essa é a nossa oração, nos merecimentos do Senhor Jesus Cristo. A Ti toda a honra e toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém.